Muito boa noite. Está começando mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que debate o agronegócio de segunda, hoje, portanto, hoje dia 18 de agosto, até sexta-feira. São 5 dias da semana debatendo o agronegócio. E detalhe, 1 hora ainda de debate, viu? Então, fica com a gente porque tem muita coisa para a gente conversar. Já trago os destaques do programa de hoje. O que é que vai ser debatido, né, durante essa 1 hora de debate por aqui? Olha, a gente vai falar sobre o Plano Clima. É um dos assuntos a serem tratados hoje. Muitas pessoas não sabem do que se trata e a gente vai trazer então informações sobre o que é o Plano Clima, que é uma ação do governo federal, é uma ação federal do governo federal e que tem como intenção mitigar, né, as ações ligadas à mudança de clima. Então, e qual que é a informação que a gente vai trazer direcionada a essa informação? Acontece que com chegada de COP30 e tudo mais, o setor ruralista, as pessoas do campo, elas estão entendendo que esse plano clima, ele está jogando toda a culpa do aquecimento global em cima dos representantes ruralistas, em cima dos produtores rurais. Só que uma das reivindicações é que com esse plano está se esquecendo o quanto que o agronegócio faz pela proteção do clima, pela proteção ambiental, as áreas de proteção ambiental e tudo mais. Então, está deixando de lado e o agronegócio está se tornando o vilão dessa história. Essa é a grande reivindicação aí do setor, das entidades ruralistas, que pede uma revisão nas diretrizes desse Plano Clima. A gente vai falar hoje também, mais uma vez, sobre a taxação das LCIs e LCAs, que a gente já sabe que o governo anunciou há pouco tempo atrás aí, né, que vai acabar com a isenção dessas letras de crédito imobiliários e letras de crédito do agronegócio. E aí o Ministério da Fazenda, ele quer reduzir a resistência contra essa taxação, né? Tem muita gente falando dessa taxação, tem muita gente falando que vai deixar de investir nas LCIs e LCAs, e aí o governo está propondo agora, então, um pacote regulatório voltado aos setores que dizem respeito ao imobiliário e o agronegócio. E aí a pergunta que fica no ar é, já que ele vai tirar a isenção do imposto de renda sobre as LCIs e LCAs, então por que vai criar esse plano regulatório que vai trazer, a intenção é trazer de volta aí, né, o que será retirado através do imposto de renda, que volte para esses setores? Então por que faz algum sentido, né, tirar a isenção e aí, de repente, eles trazerem uma maneira de beneficiar? Então, por que não manteve tudo como é que estava, né? Essa, para mim, é a grande pergunta. Daqui a pouco eu vou fazer ela para o seu Bianco, que está comigo hoje por aqui. E olha essa informação, hoje tem dados aqui no nosso programa Agrodebate, meus amigos, e as informações dizem respeito que a violência no campo cresceu. E o roubo de maquinário agrícola disparou 37,5%. Ué, mas relacionado a quando? Do ano passado para esse ano subiu 37,5%. E tem isso a gente está falando de maquinário agrícola. Tem ainda um veículo que é muito comum nas propriedades rurais, que são as caminhonetas, e um modelo está sendo muito visado pelos criminosos, a Hilux. A insegurança entre as picapes registrou 22,8% mais ocorrências. Seu Bianco está comigo hoje nessa bancada digital dupla. Seja bem-vindo mais uma vez, seu Bianco. Obrigado pela sua companhia. 37,5% no roubo de maquinária agrícola é muita coisa, hein? Boa noite, Josam. Boa noite a todos que nos assistem. Realmente é muito, né? Porém, esses não são os dados do Brasil, né? Me parece que são os dados somente de São Paulo. Então,
realmente é muita coisa, tem que ver, de repente, o que é que o Estado pode fazer para isso. Você tem que segurar esses roubos com o que? Às vezes nós mesmos temos culpa nisso, às vezes antes também. E às vezes nós mesmos gostamos até de comprar peças usadas por serem mais baratas. Então deve haver uma grande fiscalização, principalmente em cima dessas peças usadas, para que não tenham peças usadas de roubos, e sim daqueles veículos que realmente tenham sido de seguros, que tenham sido carros batidos, que aí sobraram algumas peças que podem ter uma grande fiscalização em cima desses carros roubados. É um alerta, né? Um alerta em relação ao crime, né? Enfim, tem muita informação para a gente debater hoje, não vamos nem enrolar, não vamos nem esperar mais. Vou fazer o convite para o nosso amigo telespectador, nossa amiga telespectadora. Vem com a gente, vamos debater o agronegócio. Seu Bianco, a gente começa falando sobre esse assunto da violência no campo, né? Que segundo as informações do Grupo Tracker, que é um grupo justamente especializado nisso, né, no monitoramento de veículos, o primeiro semestre de 2025 trouxe um alerta para o agronegócio brasileiro. O roubo e furto de maquinário agrícola aumentou 37,5% em comparação ao mesmo período do ano passado. Esse Grupo Tracker ele seria a maior empresa de rastreamento e localização de veículos do país, e eles afirmam que essa insegurança atinge também as picapes. Como eu disse, 22,8% mais ocorrências, com destaque para as Hilux. Eu sou uma pessoa que já ouvi muito falar sobre o furto e roubo das Hilux, que parece que isso é uma fala que acontece entre uma pessoa e outra, né? Não são dados que eu vi, mas pessoas que têm Hilux e dizem que, principalmente nas capitais, os bandidos têm alguma ferramenta que conseguem facilmente entrar no veículo. Agora, a veracidade, os dados a gente não tem, né? Mas vários proprietários de Hilux já relataram esse tipo de problema. E de acordo com o gerente de comando e monitoramento desse grupo, o Grupo Tracker, a expansão do agronegócio, claro que tem uma relação direta com essa escalada da criminalidade, com o desenvolvimento, comprando novos maquinários agrícolas, comprando caminhonetes, etc., se torna visado. É um produto que é visado. Antes, a gente já falou algumas vezes por aqui sobre roubo, furto de insumos agrícolas, ou até mesmo adulteração. Agora a gente está falando de furto aí, né? Tem muita gente que tem que ficar de olho, e o furto, segundo o Vitor Correa, né, que eu mencionei agora, o furto é o crime mais comum no campo, já que tem pena mais branda e daí fica mais difícil de provar. E é por isso que daí, mais uma vez, a gente reforça, que a gente já falou por aqui também, quando a gente falava do roubo e furto de insumos agrícolas, a importância também de investir em câmeras de segurança, como se não bastasse todos os gastos, as dificuldades que o produtor rural tem em fazer cálculos na hora de comprar e vender os seus produtos, tem que investir e pesado na fiscalização e na segurança. José, a polícia tem investido muito nisso, principalmente no estado de Mato Grosso, né? Tem investido muito na pesquisa inteligente, né? Ver aonde é que estão indo esses veículos, que estão indo essas máquinas, para onde vão e como vão. Às vezes, você atacar o segundo plano que a gente fala é muito melhor do que você tentar evitar o próprio roubo. Você falou das Hilux. As Hilux são muito procuradas, por quê? Países vizinhos nossos, eles gostam muito dessas caminhonetes.
E uma caminhonete dela são de um estado para outro aí, em instantes. Ela sai do Brasil, vai para a Bolívia, para o Paraguai em instantes. Então, isso são fatores que devem ser muito bem pesquisados, principalmente na inteligência das polícias. Quanto a máquinas, depende aonde que o próprio campo em si, o próprio receptador também. Existem lugares, existem fazendas que compram máquinas usadas, sem às vezes pesquisar muito a procedência dessas máquinas. Então, o próprio produtor às vezes está contribuindo com um crime que não é parte de repente, né? Receptação de veículos, né? Que às vezes ele nem sabe, por isso que é bom exigir nota fiscal e etc. Ô, senhor Bianco, a gente está tendo um problema aí com a internet. A sua internet está chegando um pouco picada para a gente entende, mas fica um pouco difícil da gente entender. Mas vamos fazer assim, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial, vamos aproveitar agora que estamos bem no comecinho, a gente faz uma pausa que vai ser bem rápida, viu, telespectador? É só para o seu Bianco arrumar a internet dele ali bem rapidinho e a gente já volta, continua falando sobre essa violência no campo e vamos falar sobre o Ministério da Fazenda que quer reduzir a resistência à taxação de LCI e LCA, um negócio que para mim não faz sentido nenhum. O intervalo é rápido, a gente já volta. Aí viu, bem rapidinho, eu falei que era rápido. Aí dá pra gente continuar o nosso debate por aqui melhor. Eu acho que agora tá melhor, hein? Vamos trazer o seu Bianco de volta aqui, vamos ver se a nossa comunicação tá boa. O seu Bianco falava, né, no bloco anterior aí, da facilidade e inclusive mencionou algo que é muito importante e que não cabe somente para os produtores rurais, cabe para todo mundo. Receptação de produtos roubados, furtados, também é crime, né? Às vezes o produtor nem sabe disso, às vezes a pessoa que está comprando um celular, está comprando um maquinário agrícola que tem valores que às vezes facilmente ultrapassa 6 dígitos aí, né? 100, 200, 300 mil, 600 mil, 1 milhão, tem maquinário que chega a R$1 milhão e até mais, a depender do maquinário. Mas a gente está falando de valores muito altos, então às vezes receptação de produtos roubados, furtados, também é crime. E é importante exigir nota fiscal porque pode cair numa cilada, seu Bião. Exatamente. A primeira coisa, quando você vai comprar um objeto usado, exige a nota fiscal. Se quem está querendo te vender não tem essa nota fiscal, ele pode até, porque tem muito vendedor que ele começa a inventar. Eu perdi a nota, eu não sei o que, mas ele tem que saber onde comprou, qual foi o comércio que ele comprou, e daí você fazer uma pesquisa. Se o próprio vendedor não quiser buscar esses dados, quando o milagre é muito grande, você pode desconfiar de santo. Tenha muito cuidado, porque pode ser que você mesmo pode estar incentivando esse roubo. Essa coisa. Às vezes a gente acha que está tendo uma vantagem de comprar um produto mais barato, mas a gente está se incentivando algo que é muito complicado e que pode acontecer e causar um prejuízo a gente mesmo. Então, quanto menos a gente incentivar esses comércios sem que haja a comprovação de nota fiscal, é muito melhor para a gente se prevenir. Porque isso você também pode ser taxado ou ser como um receptador de produto de roubo, e isso da cadeia, né? Da cadeia também. E aí esses dados, eles não estão muito claros de onde que são, né? O senhor mencionou, né? E que muitos deles, aliás, esses dados, eles não estão claros se é São Paulo. Para mim não é São Paulo, na minha opinião, né? Já que são revendidos em outros, segundo as informações, são revendidos em outros estados, como Goiás, Paraná, São Paulo e Mato Grosso. Mas fica aí o alerta, porque essas informações, elas acendem um alerta, né? Elas deixam aí todo mundo em alerta, porque tá caindo no gosto. Então,
É difícil quando começa é mais difícil ainda quando começa um novo crime, porque a gente está descobrindo ainda. Agora a gente já está com a faca na mão, falta o queijo. Exatamente, José. Mas é bom a gente ver, porque quanto mais valoriza os bens, quanto mais no campo, hoje no campo tudo que for usado no agro tem valores altíssimos. Então já tivemos fases grandes de roubos de veneno, roubo de adubo, falsificação de adubo no transporte. Tivemos muitos problemas que sempre prejudicam o agricultor e o agro. Então é bom que a gente mesmo faça parcerias com produtores, meus próprios produtores, com esses, e fazer alinhamentos com polícia, para que o próprio agro não esteja tão no foco. Por quê? Porque tudo que se usa no agro são valores altíssimos. Você mesmo falou, uma máquina aí, de repente uma máquina custa de 600 mil a 2, 3 milhões. Então imagina aí, 2, 3 milhões, o cara pega uma máquina principalmente e desmancha ela, vende por quanto? Vende por valores altíssimos. Então quanto menos a gente também comprar peças usadas ou incentivar, quanto menos nós comprar essas peças usadas, menos nós estaríamos incentivando o produto de roubo que possa ter principalmente no setor do agro. E aí, a melhor alternativa é investir em segurança nas porteiras. Tem aqueles equipamentos também de trava de combustível e do veículo, em caso, né, de acionamento por parte da equipe de segurança. E aí isso gera custos, né, seu Bianco? Que são custos altíssimos também, porque você imagina, só de fazer um seguro de uma máquina como essa, 2 milhões, 1 milhão, seja lá quanto for, 500 mil, 100 mil, são valores estratosféricos. Então a melhor alternativa para combater essa criminalidade seria isso, que inclusive, daqui a pouco a gente vai falar de LCI e LCA, falta isso também no investimento por parte do governo, né? Tá vendo aí esses dados de roubos e o que é que tem feito contra isso? O governo teria que fazer a parte dele. Você falou muito bem também das caminhonetes Hilux, né? O seguro mesmo de uma caminhonete Hilux é muito mais caro do que um seguro de qualquer uma outra caminhonete. Por quê? O percentual de roubo de caminhonetes Hilux são mais do que caminhonetes, sejam S10 ou qualquer uma outra caminhonete do mesmo, essas caminhonetes picapes, porque é muito procurada a Hilux, principalmente para o desmanche, principalmente para levar para países vizinhos. Então isso também encarece mais o seu produto. Se você tem uma Hilux, é mais caro o seguro e é mais caro você manter ela. Então, quanto mais a gente puder evitar isso, para que as despesas também sejam menores, né? Muito bem, então daqui a pouco eu te convido de volta para a gente falar sobre esse assunto. Estamos falando aí, eu prefiro tratar a informação da Hilux como uma informação adicional, mas o foco mesmo está aí nos 37,5% no aumento de furtos e roubos de maquinários agrícolas. Já eu te convido de volta, seu Bianco. Vou trazer a introdução do nosso próximo assunto, que são as LCIs e as LCAs. O que é que está acontecendo? O Ministério da Fazenda, né, o ministro da Fazenda, o Haddad, ele quer reduzir essa resistência à taxação no imposto de renda das LCIs e LCAs. Vamos lembrar que há pouco tempo atrás a gente teve aí o anúncio por parte do governo, algumas alterações a serem feitas, e uma delas era terminar com a isenção do imposto de renda das LCIs e LCAs. Isso causou um certo temor dentro do setor do agronegócio e também imobiliário, já que a gente está falando das letras de crédito imobiliárias e letras de crédito do agronegócio, que nada mais são do que uns fundos de investimentos, uma espécie de um fundo aí para que sejam feitos investimentos nesses setores. Agora, o governo ele quer reduzir essa resistência para
em relação a essa decisão deles, né, de taxar em 5% no imposto de renda essas letras de crédito. O Ministério da Fazenda disse que está preparando um pacote regulatório voltado a esses setores, agrícola e imobiliário, para reduzir essa resistência à proposta de tributar 5%. A estratégia é casar essas medidas, segundo eles, com o aumento da alíquota previsto na medida provisória encaminhada pelo governo ao Congresso. Vamos tentar entender um pouco melhor por que isso é ruim e se faz algum sentido, porque agora eu convido o seu Bianco de volta por aqui, seu Bianco, porque o governo está fazendo o quê? Deixando de... Primeiro falou assim, primeiro que é algo, né, que estava dando certo, e tem aquele ditado, time que está ganhando não se mexe. O setor imobiliário e o agronegócio, acredito que o primeiro erro está aí. E aí agora vem o governo querendo falar que vai regulamentar isso de maneira que esse imposto que vai ser tributado no imposto de renda, esses 5%, ele retorne para esses setores, ou para o imobiliário ou para a agropecuária. E aí, seria essa uma boa alternativa ou era melhor mesmo cumprir com o ditado, em time que se está ganhando não se mexe? Por que o governo quer voltar naquilo que, de repente, naquilo que estava dando certo? E ele fala que vamos querer voltar. Então, simplesmente tira fora as LCI e as LCA dessa tributação. Precisamos só recapitular um pouco o que é essas letras de crédito, tanto imobiliário como agrícola. Qualquer uma pessoa que tivesse recursos e quisesse deixar em modal de poupança, ele destinava isso no LCI ou no LCA, que é do agro, letras de crédito tanto de agro como imobiliário. Por quê? Para incentivar o agro e o imobiliário. Essas eram umas letras de câmbio, um dinheiro que ficaria à disposição de quem? Do agro, vamos falar do agro, certo? Ficaria à disposição do agro. E isso muitos próprios produtores, quando eles têm o produtor do sul do país, quando ele tem um recurso que ele fica até o final do ano parado, ele deixava nessas letras de crédito e aí o produtor do centro-oeste podia pegar isso em empréstimos. Então a economia se movimentava com o próprio dinheiro do agro, tanto de uma região como de outra. O governo quis taxar essas rendas, esses rendimentos, que é taxar em 5%. Então, com a taxação, o que houve? O próprio produtor ele vai correr exatamente dessas aplicações. Ele vai para uma outra aplicação onde não haja essa taxação. E isso vai faltar dinheiro para o próprio agro e para o próprio ramo imobiliário. Então, se o governo acha, que nem agora, o governo está fazendo algo assim que diz que ele vai retribuir. Ele está taxando em 5% e vai devolver 0,5%. Então, isso é conversa para inglês ver. Se ele quisesse mesmo, ele poderia ter deixado naquela taxação, sem taxação, como estava sendo antes, que estava caminhando e caminhando muito bem. Porque é que vai se criar um problema para depois dizer que vai resolver o problema. Isso são coisas que só mesmo o governo brasileiro faz, porque eu não consigo acreditar que em outros países se façam isso. Segundo o governo federal, os benefícios pretendidos e as motivações são, como benefício, direcionamento efetivo dos recursos, ou seja, evitar que os incentivos sejam absorvidos por bancos ou corretoras sem realmente financiar a ponta produtiva. Só que daí isso vai para o governo, né? Alinhar a tributação. Estabelece um modelo mais justo entre diferentes tipos de investimento, reduzindo distorções no mercado. O aumento da arrecadação sem mexer em gastos públicos, ou seja,
É aquela velha história, o governo gasta além da conta e aí decidiu aumentar aqui a arrecadação para que esse dinheiro não vá para o setor privado, vá para o governo federal. E outra benefício, motivação, é facilitar a compensação de perdas e ganhos entre renda fixa e variável via uma alíquota uniforme de 17,5% aplicada a partir de 2026. E aí, segundo informações também, impactos seriam: entidades do agronegócio alertam que a medida pode encarecer o crédito, né, para esses segmentos. E outras preocupações são migração dos recursos para outros investimentos mais atrativos, que é o que o senhor falou, se ali vai tirar imposto de renda, então eu vou para outra linha de crédito, e aí é menos crédito para esses setores. A incerteza sobre os títulos adquiridos, né, antes da lei, se serão tributados ou não, gera uma possível corrida aí para resgatar os títulos, todo mundo vai tirar o dinheiro de lá, e aí acontece essa migração para outras linhas de investimento. E a preocupação com a atratividade, né, desses títulos após a taxação. Jussa, quem mais desvia recursos de um setor para outro é o próprio governo. Então, isso daí simplesmente é inadmissível, que ele mesmo faz, ele mesmo começa a dizer que ele vai fazer lá na frente o inverso para que possa beneficiar, seja produtores ou as camadas sociais ou o setor que eles acham que deve ser beneficiado. Então, primeiro o governo te cria um enorme problema, para aí agora vir a notícia dizendo que ele é o salvador da pátria que vai fazer. Quem cria todos esses problemas é somente o próprio governo. Será que existe também, essa não é uma tentativa também dele aumentar, de certa forma assim, nos números, ele mostrar assim, o Brasil está arrecadando mais, sendo que assim, no final das contas não seria mudada muita coisa, mas daí lá no cálculo, ao invés de mostrar que está indo para um lado, está vindo para o governo. Não é uma tentativa de certa forma, cobrindo os panos aí, assim, mostrar que o governo está arrecadando mais? Jossan, é bem isso que você falou. O governo quer mostrar isso também, e o governo quer mais ou menos colocar, vamos falar nas palavras comuns, nós colocar tudo o dinheiro dele num bolo só, para que ele possa, de um lado ou de outro, ele poder jogar nos caminhos que ele acha que é melhor, ou que seja melhor para ele, que traga mais benefícios eleitorais ou eleitoreiros para ele, governo. Só que quanto mais benefícios de eleitores que ele possa trazer para o governo, mais prejuízo se traz para a nação. E uma nação se faz e se cresce com produtividade, com produção, com muito trabalho. Não fazendo simplesmente, dando de graça dinheiro para tudo que é lado. E dessa maneira você vai tirando o poder da sociedade, né? A sociedade ela não pode mais escolher, então o produtor rural ele não pode mais, ele tem que seguir, é meio que quase que uma ditadura, né? Exato, você só pode fazer aquilo que o governo quer ou que o governo determina. Você tem que deixar que o mercado tome conta, que o mercado faça quem está por dentro do mercado, quem usa o próprio mercado, que ele aplique conforme ele acha que a maneira melhor para ele é essa, e não aquela maneira de que somente o governo pode determinar o que deve ser feito. Muito bem falado. Vamos fazer mais uma pausa, daqui a pouco eu te convido de novo, seu Bianco. No próximo bloco, meus amigos, a gente vai falar sobre representantes do agro que estão pedindo a revisão das diretrizes do Plano Clima. E aí eu imagino que você de casa talvez não saiba nem que seja o Plano Clima. Eu mesmo tive que fazer uma pesquisa aqui, por mais que a gente sempre está por dentro das informações,
para eu entender um pouco melhor, e a gente está muito bem entendido já sobre esse assunto, vamos trazer informações para você e vamos falar também sobre a inadimplência no agronegócio, que o Banco do Brasil já afirmou que este ano é a maior, né? O Banco do Brasil falou que nesse ano é a maior da história, mas ao mesmo tempo já veio amaciando também o Banco do Brasil. Falou que a tendência é que no ano que vem, 2026, as coisas comecem a dar uma melhorada. Vamos entender tudo isso mais um pouco. Nosso intervalo é bem rápido, voltamos já. Agrodebate desta segunda-feira, começo de semana, tem informações rolando por aí, né? E a gente segue acompanhando sempre as principais notícias. Vamos lá então, a gente vai falar agora do Plano Clima. Minha gente, o que é o Plano Clima? O Plano Clima, ele é uma estratégia do governo federal que tem o objetivo enfrentar as mudanças climáticas no Brasil. Existe um prazo que é até 2035, e aí para que esse plano, para mitigar, né, guiar o enfrentamento contra as mudanças climáticas no Brasil, existem dois grandes pilares, que daí aí existem muitas outras informações, mas são dois grandes pilares. A mitigação, que é a redução das emissões de gases do efeito estufa em diversos setores, e aí, claro, que inclui a agropecuária. E 2, a adaptação, que, ao contrário de reduzir, né, as emissões, é preparar o brasileiro, né, os sistemas naturais e humanos para lidar com as mudanças climáticas, né, os efeitos dos impactos climáticos. Bom, o plano ele deve ser composto por estratégias nacionais e planos setoriais, são 7 para mitigação e 16 para adaptação, e a gente está falando assim do Brasil, de tudo, do brasileiro, de todos os setores, a gente está falando de todo mundo. Só que as entidades do agronegócio, elas estão reivindicando. E qual é essa grande reivindicação? É que eles estão saindo como o grande vilão da história, como se eles fossem os maiores emissores, né, de gás carbônico aí na natureza. E aí, as entidades parlamentares ruralistas, eles estão vendo um desequilíbrio em dados sobre desmatamento. Então, vamos tentar entender isso tudo junto com o seu Bianco, que volta aqui comigo agora, seu Bianco, porque as informações, as principais críticas, né, do setor agropecuário, elas dão na desproporção na atribuição das emissões. Olha só, o plano aponta que mais de 70% das emissões dos gases do efeito estufa nacionais são atribuídas ao setor agropecuário. É o que o Mauro Mendes, né, governador do estado de Mato Grosso, falou há poucos dias. Então, estamos acabando com a camada de ozônio porque o boi está rotando e o boi está soltando gases. Então, esse é o grande problema. 2, a inclusão de desmatamentos que não estão vinculados diretamente ao agro. É como se o governo estivesse falando que até mesmo as queimadas que foram causadas por fontes naturais, ali, uma lata, ou um outro causador, uma bituca de cigarro de alguém que passou por ali, seja problema do proprietário daquele pedaço de terra. 3, não reconhece as boas práticas. Os produtores apontam que o plano ele não está valorizando o quê? Preservação. O produtor rural ele preserva, dependendo da onde ele está, né, do bioma onde está a terra dele, de
bom, tem boa parte preserva 80%, usa somente 20% das suas terras. Aí tem muitas outras informações que a gente vai debatendo, mas isso aqui já é suficiente para a gente ficar revoltado, né? José, infelizmente, todos esses dados, eles estão sendo jogados hoje, ou quase não jogados na mídia, mas pelo menos hoje, esse final de semana que a gente ficou sabendo disso, em virtude da COP30. Então, lá na COP30, nós vamos entrar lá, antes de defender que nós somos quem mais preserva no mundo, nós vamos chegar lá dizendo que nós somos o que mais desmatamos no mundo. Por quê? Porque tem países que não têm um hectare de reserva, daí ele não desmata nada, né? Porque ele não tem. Então, é muito complicado, muito difícil, e para vocês ver, o nosso ministro Fávaro não estava por dentro de tudo isso. O nosso país não está sendo taxado, ou vai ser taxado, como o maior problema, como você falou, no ramo, na agropecuária, enquanto que não se viu nada sobre o petróleo. Existe alguma, nessa lei do clima, existe alguma coisa que fale que o petróleo, vamos dizer que nós temos que diminuir o consumo de petróleo? Não se fala. Então, tudo isso. E outra coisa, os dados que estão divulgando aí são dados enviados por órgãos que não são oficiais. Dá para se confiar nesses dados? Então, esses dados são tudo manipulados e com a intenção principal de desviar o maior foco, que seria os benefícios que o Brasil tem e que a gente poderia divulgar na COP30. O Brasil vai acabar saindo como vilão. O agronegócio vai ser como o vilão da história, né, disso tudo. O senhor falou muito bem aí do petróleo, porque não é outro discurso também que é seu aqui dentro do programa, porque não cada uma das pessoas que compram um carro ali já tem um imposto ou alguma coisa para recolher, para que combata a emissão desses gases do efeito estufa, para já combater, né? Mas isso não é pensado. É mais fácil apontar para o produtor rural, porque são menores, a quantidade de pessoas é um grupo menor, mas que eles representam boa parte, mas enfim, é um grupo de pessoas menor. É muito mais fácil todos os brasileiros se colocarem contra os produtores rurais que estão em menor quantidade, né? Então, isso também gera um temor de impacto externo no comércio internacional, né? Tem a preocupação de que esse plano ele forneça mais munição ainda para a União Europeia, para a França ficar falando blá 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 dela lá, para os Estados Unidos colocar barreiras comerciais aí, aumentar taxas, o Trump no jeito dele que é. E aí a falta de transparência que o senhor falou, né? O uso de bases externas como mapa biomas e modelos de simulação criticado por falta de auditoria e clareza. Então, o que o setor pede? A revisão das diretrizes do plano, especialmente quanto a atribuições das emissões, a separação clara entre emissões de produção agropecuária e de desmatamento ilegal, o reconhecimento das ações positivas, a prorrogação da consulta pública e a abertura de uma mesa de negociação técnica antes da consolidação do plano e mais transparência na metodologia e dados atualizados. Exato, José. Todos esses dados que eles falam aí, da emissão de gás de carbono, você veja bem, eles não falam em momento algum da preservação, das reservas legais que nós temos, que isso faz com que vamos falar no palavreado comum nosso, se transforme o gás ruim em gás bom, que faz essa fotossíntese. Nós temos 80%, pelo menos na Amazônia Legal, 80% de preservação. Aí eles vêm e falam que, mesmo que seja até 2040, ou acho que 2035,
não se possa, nem que seja legalizado, legalmente feito, o desmate do 20% que está na lei, que dá para o produtor rural. Algum produtor que não conseguiu fazer esse desmate até agora e que ele tenha lá o direito de fazer 20%, mesmo que seja legal, eles acham que não possa fazer, que até 2035, se não me engano, tem que acabar até com o desmate ilegal. Então, se está fazendo, se ele está simplesmente tendo um direito de fazer esse desmate em 20%, que ele já preserva 80%, ele vai deixar a preservação dele de 80% de toda maneira. Legalmente ele pode 20%. Aí nem esse 20% será possível. Então, isso aí são só interesses comerciais, José. Como você falou, Estados Unidos e a União Europeia. Os Estados Unidos vão começar a brigar com o Brasil, além do tarifaço, dizendo que não pode assinar, o Mercosul não pode assinar com a União Europeia livre comércio. Por quê? Porque é livre comércio. A União Europeia vai que nem igual a França, que a gente sempre falou, vai tentar bloquear o Brasil em tudo e qualquer setor para que não haja essa produção, essa produtividade melhor. Por quê? Porque os agricultores da França não têm a competência que os agricultores brasileiros têm. Então isso é muito difícil de se lidar e, infelizmente, dentro do próprio Ministério da Agricultura, tem muita gente, a parte técnica, que defende que essa clima aí está correto. Para o diretor técnico da CNA, falta transparência na elaboração dessa proposta. A discussão não é técnica de si, ele tem parte do governo que quer travar o setor. Segundo ele, como o executivo não consegue alterar o Código Florestal, ele tenta criar formas de barrar os avanços da agropecuária por meio de mecanismos como o Plano Clima. Então é complicado, seu Bianco, a gente segue informando sempre o nosso telespectador e trazendo a verdade, né? Porque é como eu disse agora há pouco, e na minha opinião esse ponto de vista, ele faz muito sentido. Qual é a quantidade de produtores rurais no Brasil? Quando a gente analisa isso, a gente vê que são grandes produtores e detêm boa parte das terras, mas é uma pequena quantidade de pessoas que vão lutar pelo seu nome. Então, contra o resto do Brasil fica muito difícil, mas ainda tem representantes, e vale lembrar aqui, só pincelar a ProSoja, por exemplo, representando, batido bastante no peito para representar o nome do produtor rural, né? Ainda bem que o produtor tem a ProSoja, hoje que é um grupo muito forte, que está rebatendo tudo isso. Tanto é que você fala, a gente fala muito comumente nas conversas da gente que os políticos eles não gostam de fazer, vamos dizer, quando ele for gastar R$1.000 em cima e vai beneficiar uma pessoa, ele não gosta de fazer isso, ele gosta de gastar R$1.000 onde se beneficia muito mais gente. Igual você falou, produtores rurais, são poucos produtores rurais, não se unem, somente agora que tem a ProSoja que está se unindo, para que defenda seus interesses. E não se quer nada de ilegalidade, só que se nós tivéssemos uma ProSoja lá em 1990, em 1980, essa lei ambiental que se fala tanto que prejudica o mundo, que o Brasil prejudica o mundo, não seria tão árdua quanto é até hoje aí. Muito bem, então. Seguimos. Vamos para o nosso próximo assunto. Já te chamo de volta e a gente segue aqui o nosso programa. Vamos falar de inadimplência do agronegócio agora, meus amigos. Isso porque são duas informações que a gente traz, e a principal delas é a inadimplência do agro, ela deve começar a cair em 2026. A gente sabe que o número de recuperações judiciais, eles foram, até segundo a fonte do dado, né, que diz que a inadimplência do agro deve começar a cair em 2026, diz que esses pedidos de recuperação foram pontuais, só que o problema é que foram de grandes empresas, né? E isso gerou assim, um certo abalo, um medo, né? um temor por parte do setor.
E o Banco do Brasil, inclusive, divulgou na semana passada o seguinte dado: a inadimplência do agro é a maior da história. Isso segundo o CEO do Banco do Brasil. O banco afirmou, a CEO, né, afirmou que a provisão já está presente no balanço, né, esses números. E agora o Banco do Brasil, ele vem dizer também que a inadimplência do agro ela deve começar a cair em 2026. Os pedidos de recuperação judicial, como eu disse, eles são pontuais, gerou um medo aí, algum abalo, mas o banco espera que a inadimplência da carteira de crédito agrícola retorne a patamares próximos de 2 a 2,5% no início de 2026. Apesar de uma pressão, né, sobre a alavancagem observada nos próximos 2 trimestres. Essa projeção, ela considera safra recorde, produtividade elevada e margens gradativamente recompostas. Então, isso mostra mais uma vez o impacto, né, que o produtor, que a gente sempre fala por aqui, o produtor, ele não tem um produto, eu vou pegar essa garrafa, eu vou vender por tantos reais. Ele depende do mercado interno, ele depende do valor do dólar, ele depende da cotação da soja, do milho que ele vai vender. E então, existe essa expectativa por conta de safra recorde, ou seja, por conta de trabalho do próprio produtor rural, que se endividou por conta de problemas passados. A expectativa é que para 2026 as contas comecem a amenizar. Seu Bianco, essa acaba sendo até uma boa notícia para o setor, né? José, nós temos o produtor rural teve uma boa safra nesse final de ano, nessa última safra, né, nesse período de safra, teve uma boa safra, uma colheita recorde, tanto em todas as regiões do Brasil. Porém, vem com problemas do ano passado, de anos anteriores. A inadimplência chegou aí a 7 pontos alguma coisa, em virtude dessas grandes recuperações judiciais, essas RJs. Então, o Banco do Brasil foi um dos bancos que mais sofreram, tanto é que teve prejuízos altíssimos em cima com essas RJs. Esperamos que os preços se recuperem um pouco e daí, dessa maneira, o produtor rural possa quitar principalmente essas contas mais que levaram para essa grande inadimplência. Isso aí são dados do Serasa, não são dados que jogados aleatoriamente para a gente. E para a gente saber, sempre foi a inadimplência, até 3% ela é admissível, né? E o Banco do Brasil sempre teve de 2 a 2,5% de inadimplência. Hoje está aí perto de 8%. Então, a recuperação disso pode ser dada como? Com produção boa, tivemos a produção boa. O que é que precisa agora? Preços. A gente tem um pouquinho de preço bom para que o produtor possa, com a sua mercadoria, ele poder quitar as suas dívidas. Você falou muito bem que ele tem a sua mercadoria e o preço não é ele que domina. O que é que domina um preço tanto de commodities, principalmente de soja? É o mercado internacional. A guerra em diversos países. Isso, às vezes, até prejudica e, às vezes, até beneficia. Por que prejudica? Porque aumenta o consumo, principalmente de países, guerra de Israel com o Irã. Aumenta o custo nosso por causa de fertilizantes. Brigas ou tarifaço. O tarifaço até hoje não sabemos se vai nos beneficiar ou vai nos prejudicar. Mas se a briga entre o Trump e a China for mantida, provavelmente quem tem soja, o exportador de soja, poderá ser beneficiado em parte. Por quê? Porque a China vai comprar mais soja. Porém, o que é que aumenta o preço da soja? Que haja um consumo mundial um pouco maior ou que haja pouca produção no mundo, não só no Brasil. Os estados mundiais de soja hoje estão muito bons.
Então, se houver vamos dizer, se houvesse uma seca, ou os dados dos Estados Unidos agora estão vindo com a colheita, né? Se a colheita dos Estados Unidos não for com aqueles dados que eles tinham mandado anteriormente, aí pode ser que o preço ajude um pouco o produtor. Agora, se os Estados Unidos colheram aquilo que as informações da própria USDA, lá, do próprio Estados Unidos estavam falando, provavelmente não haverá uma alta nos preços muito significativa. Vai se manter, de repente, aquela alta normal que vem quase sempre, de que fora da época de colheita, um pouquinho a elevação de preços em ciclos sazonais, que é quando você não está, quando você colhe, geralmente o preço é mais baixo porque tem uma oferta mais no mercado. Fora na entre-safra, o preço pode ser um pouco maior em virtude de que menos gente está oferecendo os produtos. Mas para que essa inadimplência se venha nos patamares de 2%, 2,5%, somente a elevação de preços é que pode estancar todos esses valores. Enquanto o senhor falava, trouxe assim uma fala que eu decidi até anotar aqui para eu não esquecer. O senhor falou que não sabe até hoje se o tarifaço vai beneficiar ou não, né, o tarifaço dos Estados Unidos. Aí só para deixar bem claro para quem está nos assistindo, né, que eu também fiquei pensando, eu falei, como assim que vai beneficiar? Não que o tarifaço em si vai trazer um benefício, né, Sebiano? Que sim trocar, vamos trocar os Estados Unidos ali por outros, isso vai abrir portas para outros países comprarem da gente, assim vai, né? É nesse sentido, né? Mas enfim, eu queria perguntar para o senhor, na sua opinião, em relação à colheita. A parte centro-oeste, que é a maior produtora do Brasil, está em plena colheita, né? Algumas regiões já finalizaram, mas assim vai, mas está em plena colheita da segunda safra do milho, né? E isso pode ser um momento bom. O que acontece nesse momento? Talvez essa inadimplência ela acontece porque é o momento também do milho. A gente chegou a conversar na semana passada sobre isso, né? O milho ir para os silos, então o produtor ele precisa tirar a soja que porventura ainda esteja lá nos silos, então é um momento que ele está vendendo soja, está entrando dinheiro e ele está pagando as dívidas dele. É mais ou menos esse ponto de vista também? Porque a CEO ela falou que ela teve uma calmaria aí já nesse segundo semestre, que já estão percebendo aí que está tendo um arrefecimento aí nas inadimplências agora nesse segundo semestre. Jussan, a gente falou tanto de tarifaço, só para voltar na conversa do tarifaço, falou tanto de tarifaço e aí o tarifaço prejudica o Trump, não sei o que. Estamos falando do tarifaço só em cima principalmente de soja. Se a briga do Trump com a China continuar, então pode ser que beneficie um pouco na soja. O outro tarifaço lá é problema do Brasil, problema que vai prejudicar muito todos os brasileiros. Quanto à inadimplência justamente do Banco do Brasil, aí, o que é que, no meu modo de entender, houve? Eu produzi muito bem, o produtor produziu muito bem soja, porém o preço estava muito baixo. Então ele foi no Banco do Brasil e ele falou para o Banco do Brasil, olha, não vou conseguir pagar minhas dívidas agora, porque a quantia de soja que eu tenho, eu não consigo pagar toda a minha conta. Então, eu vou esperar e vou aguardar um pouquinho para ver se recupera um pouco do preço, para que eu consiga pagar toda a minha dívida. Ou pelo menos ele poderia pagar a dívida inteira, mas ele não queria naquele momento, em virtude que não sobraria quase nada para ele. Então, por isso que até o Banco do Brasil falou, pelo menos está numa calmaria. Estaria com a garantia de que existe um produto para pagar a dívida, porém, o preço estaria muito baixo. Então, nessa maneira, é que daí está se aguardando um pouquinho do preço melhor. O que aconteceu agora? Como você falou, o soja não melhorou muito de preço até a colheita do milho, que está se findando agora, né? E daí o produtor teve que tirar a soja de dentro de seu silo. Para quê? Para colocar o milho, que também está tendo uma produção muito boa. Então, de repente, ele teve que vender não num preço lá e que ele achava que seria o necessário, porém um preço um pouquinho melhor.
e agora está tendo, então, a colheita do milho. Espera-se que o milho, até dezembro, janeiro, o milho recupere muito bem de preço, que daí até o final de dezembro, ou pelo menos igual o banco fala, que no ano de 2026, teoricamente haverá então a recuperação disso e se baixará esses níveis de inadimplência. Por quê? Porque até março, abril do ano que vem, o milho deve recuperar e muitos produtores com a safra do milho poderão pagar todas as suas contas. Muito bem explicado, né? A gente fica muito feliz e agradece, que o nosso programa já está acabando. Eu vou usar esse último minutinho aí para agradecer o senhor, né? O programa já vai acabando, obrigado ao nosso telespectador. E desejar agora uma boa viagem, né? Mais umas fériasinhas aí, seu bem que tem aproveitado a vida e tá certo. Errado não tá em nada. Vai ficar o quê? Uma semana fora? Uma semana. Terça-feira da semana que vem estaremos de volta. Então até terça, mas da semana que vem. Não é amanhã, dia 19, é terça da semana que vem. Faça uma boa viagem, aproveita aí, volta com a cabeça bem fresca para a gente debater bastante sobre as informações do agronegócio. Obrigado, seu Bianco. Boas férias. Obrigado a você, meu filho. Obrigado pela parceria. Obrigado a todos que nos assistiram. E até terça da semana que vem. Isso aí. Valeu. Telespectadores, telespectadoras, obrigado pela sua companhia. O programa termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.